diz assim: Jesus chorou. Amém? Até aí, pode se assentar. Eu estava rindo porque levou mais tempo, os irmãos levaram mais tempo em pé para procurar do que para ler o versículo. O menor versículo da Bíblia. Glória a Deus. A Bíblia, irmão, nos relata que por 3 vezes Jesus chorou. 3 vezes Jesus chorou. Mas nessa passagem aqui, conta da morte de Lázaro, o amigo do qual Jesus amava, né? Segundo a palavra de Deus. E muitos dizem que Jesus chorou pelo fato de Lázaro ter morrido. Mas quando eu observo na outra passagem, que agora eu não recordo aonde está, mas eu creio que a igreja vai saber, que é quando Jesus contempla a cidade, né? Ele vem se aproximando da cidade e ele contempla ali, observa a muralha, aquela plenitude, aquela beleza, toda aquela beleza por fora, mas o que estava por dentro não era tão belo assim. E ele chorou. O outro episódio, o episódio da morte, do choro de Jesus, foi na crucificação. Então, logo eu venho a entender, irmão, que esse choro aqui de Jesus não foi devido à morte de Lázaro. Porque como que Jesus ia chorar por algo que ele ia reverter? Que o controle estava na mão dele, daquela situação. Se Jesus estava tão triste assim, porque quando Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro, ele não se desesperou e saiu depressa para ir ver Lázaro, enquanto ainda estava vivo, só enfermo? Será que o choro de Jesus aqui foi pela morte? Logo eu entendo que esse choro de Jesus aqui foi devido a toda a jornada, os ensinamentos que ele veio pregando desde que começou seu ministério. E naquele momento ainda tinha povo incrédulo. A incredulidade da humanidade. Isso entristece o coração de Jesus. Muitas vezes a gente se depara com situações no decorrer de nossas vidas, aflições, da qual todos nós estamos sujeitos a essas aflições, porque está escrito na Bíblia. O próprio Jesus ensina isso, que no mundo tereis aflições, mas não tema, eu venci o mundo. Mas o ser humano, diante do problema, é incrédulo. O problema, na vista de nós, seres humanos, é muito grande. E nós acabamos esquecendo que o Deus que nós servimos é maior do que todo e qualquer problema.
Jesus te orou pela incredulidade, porque a incredulidade, irmão, leva a pecar. Vai levar o ser humano a pecar, porque vai sair da presença de Deus. Vai sair da presença. Não acredita que Deus pode resolver, que Jesus é a solução dos problemas. E acaba pecando. Como aquela cidade toda se corrompeu por falta de fé, por causa da incredulidade. Então, o que a gente tem que entender, que nós servimos a um Deus que criou tudo isso aqui, nos criou, e todo problema que vem diante de nós já somos capacitados pelo próprio Deus para suportar tudo isso. Todo problema que vem, Deus já nos capacitou e está nos capacitando. Que a gente vai superar problemas, a gente vai superar situações, e vai vir problemas, vai vir situações maiores. Mas nenhuma dessas situações, nenhum desses problemas vai sobrepor a nós. Não é para a morte, como Jesus fala aqui. Essa enfermidade não é para a morte. Fique tranquilo. É difícil a gente falar isso, eu estar falando isso, porque o problema, quando vem, atinge a gente na onde a gente mais sente. O sapato aperta mais onde tem o calo, né? Incomoda mais. É como eu falo, que o inimigo não mede força com a gente. Ele não vai nos ferir, nos apertar onde a gente tem força para suportar, para enfrentar ele, para medir força com ele. Ele vai nas nossas fraquezas. Ele vai agir nas nossas fraquezas, onde mais nos incomoda. E aí ele vai atacar ali. E em algum momento a gente vai estar disperso, não vai estar em vigilância, e a gente vai perder a fé. Bota o inimigo lá em cima e quer diminuir o Deus Todo-Poderoso, que já nos capacitou para suportar tudo isso. Toda a legalidade que o inimigo tem sobre nós, somos nós mesmos que damos legalidade a ele. E deixamos de dar legalidade a Deus, porque aqui a palavra de Deus aqui é que nós já nos capacitou. Mas quando vem um problema e a gente se curva diante do problema, a gente cai diante do problema, a gente está engrandecendo o inimigo. Não é isso? Eu entendo dessa forma. Mas se a gente entrega nossos problemas na mão de quem pode resolver, na mão daquele que nos capacitou, nos preparou e está nos capacitando, a gente vai vencer. É enfrentar o problema colocando Deus diante do problema, crendo que Deus pode resolver tudo aquilo, que é tudo passageiro. As aflições que a gente passa aqui é passageira, não é para a morte, mas a gente se desespera muito rápido. Nessa passagem aqui, em momento nenhum Jesus se desesperou. Jesus recebeu a notícia, Jesus foi para outro canto, foi resolver outras situações. E quando ele chega lá, vê todo mundo desesperado, chorando, aflito. Mestre, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E todo o ensinamento que ele fez, que ele deu, tudo que ele pregou, o problema chegou para aquele povo que ele ensinou. Chegou aquela situação para aquele povo. E aquele povo não manteve a sua fé.
poderia até vir a tristeza, mas certo que a solução era garantida com a presença de Jesus. Mas quando Jesus chega, o pranto continua, a tristeza continua. E aquelas pessoas que outrora ungiu, adorou, agora estava sem fé diante do problema, perdeu a fé no próprio Deus, perdeu a fé em Jesus, não crendo que Jesus poderia, passou tempo demais, não tem mais jeito, vai ressuscitar num grande dia. E Jesus fala: eu sou a vida, eu sou. Eu vou ler aqui para a palavra ficar bem aplicadinha. Mas tudo que nós devemos fazer, irmão, acima de tudo, é crer que temos um Deus cuidando e zelando por nós o tempo todo. Nós é que nos dispersamos e muitas vezes a gente até sai da presença de Deus. No seu versículo aqui, 24, diz assim: e disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O próprio Jesus falou isso. E nós, diante de problemas, de situações, de aflições, nós perdemos a fé, enfraquece a nossa fé. Aí o inimigo dança em cima disso, né? Vai cirandar, fazer ciranda em cima disso aí. O problema é que é pequenininho, nós mesmos colocamos ele numa potência tão gigantesca que nós não conseguimos mais lidar com isso. A gente tem que sim, diante do problema, se prostrar, botar o joelho no chão, orar a Deus e entregar os problemas na mão de Deus, aquela situação na mão de Deus, que é o único que vai conseguir nos dar força para nós seguir adiante, com fé, entendendo que tudo isso é misto e acontecer em nossas vidas. Todas as restrições que a gente passa aqui e que estão por vir, é misto e que tudo isso vai acontecer, porque a gente está num caminho que está desagradando alguém. A gente saiu de uma situação, Deus tirou a gente de uma situação que a gente vivia e colocou agora em uma outra situação. Então, isso está desagradando o nosso inimigo. Ele não está satisfeito com isso. Então, algo ele vai fazer. Algo ele vai mover. Ele não está satisfeito com a nossa caminhada em direção à salvação. Então ele tenta nos desviar de qualquer forma, a todo jeito. Então cabe a nós perseverar, permanecer firme, como Jó permaneceu ali firme, diante de todas aquelas aflições, de todos aqueles problemas que veio diante dele, como já foi dito aqui, e ele permaneceu firme e venceu, porque ele entregou tudo na mão de Deus. Da mesma forma, não é diferente, irmão, com a gente. Não é diferente. Nos dias de hoje, acontece. O inimigo se incomoda com a união da igreja.
O inimigo se incomoda com a paz nos lares, na família, no seio familiar. Ele se incomoda com tudo isso. Então ele vai querer, de alguma forma, nos abalar, destruir tudo isso. Esse é o trabalho dele. E o nosso trabalho é permanecer firme, crendo tão somente que Deus pode todas as coisas. E não a gente ficar dando legalidade a Ele, permanecer agindo em nossa vida e destruindo nossos lares, nossa vida, perturbando nossos corações. O problema quando vem, irmão, é difícil. É difícil. E pega a gente disperso. Quando os problemas vêm a mim mesmo, às vezes eu estou tão disperso que eu não consigo nem orar. Me concentrar assim na oração, não consigo nem orar. É nesse momento que a gente precisa ouvir algo. A gente vai ouvir algo. E Deus vai usar alguém para falar algo para a gente. Do nada alguém chega, dá uma palavra. Às vezes a gente conversa, a gente vai ouvir algo de alguém. Deus, próprio Deus vai usar a pessoa para dar uma palavra. E a gente não pode, né, se omitir diante disso. Na maioria das vezes a gente... Porque o próprio Deus ali, para levantar aquela pessoa, que sabe que a pessoa está aflita. Eu falo por mim, primeiramente por mim, porque eu, na maioria das vezes, que eu me pega disperso, quando vem uma situação que me pega disperso. Aí, meu irmão, fica estreito. Eu lembro de outrora, vem pensamento de outrora. É hora que o sangue ferve, seca, transborda. E é assim, irmão. Mas logo, logo vem o refrigério. Não lembra não. Agora eu não posso mais agir dessa forma. Eu não posso dar legalidade a ele continuar, o inimigo continuar agindo assim. Não posso. Quer tudo que ele quer. É pegar a gente dispersa em uma situação. Isso vai acontecer não só na família, irmãos, vai acontecer no trabalho, vai acontecer em X situações na nossa vida, que a gente, em momento que a gente nem espera isso acontecer, a gente vai ouvir palavras que a gente vai ficar assim, poxa, por que está me falando isso? Por que está acontecendo isso? Por que aquela pessoa fez isso? Distraído mesmo, aí que o sangue sobe. Peraí, tem alguma coisa errada aí. Isso aí não é de Deus. Nem o que está acontecendo e nem se alterar, a gente se alterar. Aí que a gente tem que lembrar, não pode esquecer, irmão, de todo o ensinamento que Jesus passou para a gente. E de tudo que a gente pede em nossas orações. A gente pede a Deus para que tenhamos paciência. Quando a gente pede paciência, vai vir algo para tirar a nossa paciência, que é para a gente treinar. Deus está treinando a gente. Se a gente pediu algo, como é que a gente vai ter capaz de ter a prova para testar cada um de nós? Pedir força vem luta. Mas o importante de tudo isso é que a gente não entra nessa luta sozinho. Deus não abandona a gente. A luta vem, mas Deus está ali guerreando com a gente. Deus está ali nos sustentando, enviando um anjo ali, para guerrear com a gente. E a gente tem que crer nisso. Porque se a gente perder a fé, já era. A gente perde nossa salvação. A gente perde a direção. Perde o caminho que a gente está trilhando. A gente já caminhou tanto até aqui.
saiu de um lamaçal e hoje nós estamos aqui, na luz, buscando a nossa salvação. A luta agora para a gente nos manter salvo. Essa é a luta que a gente tem diária. E quando a gente pensa, não é só você não, quando eu falo você é modo de falar, quando nós pensamos que está tudo bem, aí agora ele está distraído, ele vai lá e volta de novo. Se a gente parar e observar, é o mesmo ataque. Ele vai lá, a ferida já está cicatrizando, ele pega, é ali. De novo. Vamos abrir essa ferida aqui para ver como é que está. Vamos ver se ele aguenta aqui. Aí a gente espera aquilo ali. Ele vai lá de novo. Depois ele vem no mesmo lugar. Para que a gente não esqueça. E a gente não tem que esquecer. A gente não pode esquecer. Que Deus, se a gente entregou o nosso caminho na mão de Deus, Deus está cuidando e zelando de nós. Ele está cuidando e zelando de nós. E o que nós temos que entender, que quando a gente estiver aqui, em cima da terra, vivendo neste mundo, nós iremos passar por isso. E quando nós estivermos servindo a Deus, nós vamos passar por isso. E temos que passar com um sorriso de orelha a orelha, porque a gente está incomodando Ele. Nós estamos incomodando Ele. E é misto a gente passar por isso. Estranho seria que a gente não passasse por nada, por nenhuma aflições. Aí que é alguma coisa errada. Porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Se eu não tenho aflições, espera aí, meu Deus. Onde é que eu estou errando? Está muito bom. Servir a Cristo não é fácil. Evangelho de oba-oba não existe. Tudo, flores, não. Não. Corra disso. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você está agradando alguém, não é Jesus, não é Deus. Então tem que vir as aflições, tem que vir as topadas, tem que vir o escorregão, mas crendo que ali, ó, Deus está ali, ó, nos puxando, nos pegando as mãos, para nos manter firme de pé. Agora a gente tem que ter fé. A nossa fé tem que permanecer. Temos que nos unir. A palavra de Deus diz que é bom a gente estar de dois, para que um levante o outro. O cordão, o que é que a palavra de Deus diz sobre o cordão? Cordão de 2, 3 dobras, é mais fácil, né? Resistir. É muito mais fácil resistir. Não podemos ficar dispersos, porque o inimigo não está disperso. Ele está ao nosso derredor. Está rondando. Mas Deus está em nossa volta ali. Deus está em nossa volta. Agora, se a gente sair da proteção de Deus, aí Ele abraça. Mas se a gente permanecer firme, buscando, perseverando nesse Deus que nos trouxe até aqui, que nos tirou lá do lamaçal do pecado, daquela sujeirada toda, e nos manteve, e está nos mantendo aqui, vamos permanecer aqui, batalhar para nós permanecer aqui. Quanto mais firme a gente estiver, a gente vai alcançar a nossa salvação, irmão. A gente permanecer no local aonde Deus nos colocou aqui, a gente só tem que permanecer aqui, enfrentar as aflições que está por vir e que virá, enquanto nós estiver respirando.
mas lutando e perseverando por esse Deus. Que a vitória é certa. A vitória é certa. Olha o tanto que Jesus ensinou, olha o tanto que Jesus sofreu. Para cumprir o seu propósito, para cumprir o que ele veio cumprir. Quem de nós suportaria o que Jesus suportou? Uma topada que a gente toma aqui, a gente... Eita, glória a Deus. Quando vê a unha deslocar assim do dedo assim, a lágrima vem nos olhos. Imagine aí. E o que Jesus sofreu? Do sofrimento. Tudo que ele passou. Por um povo que ele ensinou o tempo todo. E ainda deu na mão do povo. Escolhe aí. E o próprio povo ainda escolheu outro, né? Cabe a cada um de nós, hoje, fazer a escolha certa. Já fizemos a escolha certa, agora vamos permanecer nessa escolha. Quando as aflições vierem, vamos lembrar das pisaduras, das caminhadas de Jesus, do tanto que ele sofreu na cruz. Quem sofreu mais? E está ainda aqui, a gente permanecendo firme na sua palavra, na sua presença, está buscando, perseverando, e ainda nos protege de tudo isso, ainda nos livrando de tudo isso. Cabe a cada um de nós correr, permanecer ali, nos seus ensinamentos, para alcançar a sua promessa, a promessa de salvação, de vida eterna, viver na glória de Deus, alcançar o extraordinário de Deus. E que o choro de Jesus no grande dia seja de alegria, vai ser de alegria por cada um de nós que nós enfrentou, que nós estamos enfrentando aqui, alcançar, para dar valor aos ensinamentos dele, tudo que ele passou, tudo que ele deixou aqui, a palavra de Deus aqui, ao nosso alcance, um ensinamento completo de como nós devemos proceder em nossas vidas para a gente alcançar o extraordinário de Deus. É difícil, por causa de nós mesmos, torna-se difícil. Pela desobediência do homem, os desejos do homem. Isso que torna a palavra de Deus difícil. A desobediência. Toda a Bíblia, cada página, cada versículo, cada livro escrito aqui, refere-se tão somente em obediência. Obediência. Porque quando a gente obedece a esse Deus, tudo vai bem. Porque a gente está na presença de Deus, por mais que a gente passe aflições, mas tudo vai bem. Quando os problemas vêm, a gente passa aqui com tranquilidade, porque a gente está na presença de Deus. Ó Deus, essa peleja não é minha. Essa peleja não é minha. Entrega na mão de Deus todos os nossos problemas. Cada um de nós entrega as situações, por mais difícil que seja. No momento o sangue ferve, mesmo que nós somos seres humanos, somos carne, somos falhos. Mas
Vamos entregar tudo na mão de Deus. Porque se o nosso problema é grande, o nosso Deus também é muito, mas muito maior do que os nossos problemas. E Ele é a solução dos nossos problemas. Amém, igreja? Até aqui me ajudou o Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade. E antes de mais nada, já missão dada, missão cumprida. Dá os parabéns à digníssima